Boa tarde, tudo bom, pessoal? Irei fazer um vídeo sobre notação científica e esse conteúdo inicia o terceiro ciclo, né, da nossa disciplina de matemática, tá bom? E vocês aí tentem aí ter o cuidado, né, de estar olhando e aprendendo, porque irei colocar uns exercícios e vocês terão que responder esse exercício. E para nossa surpresa, né, temos um item que vai fazer com que tenhamos três instrumentos. E um deles, além da presença, além das atividades, é justamente o portfólio, né? Então essa primeira atividade que eu estou aqui postando, ela vai ser lá do portfólio de vocês, tá bom? Então vamos lá. Notação científica. Professor, o que é notação científica? Ora, gente, é uma maneira de nós representarmos, né, um número de valores grandes, sejam valores pequenos. E esse número tem que estar entre 1 e 9, tá? Maior do que 1 ou igual a 1 e menor ou igual a 9, acompanhado de uma potência de base 10. Professor, ainda não entendi. Um exemplo, né? Vou colocar aqui um exemplo. Nós temos aqui a velocidade da luz, por exemplo. A velocidade da luz, hoje, né, assim, o homem descobriu que chega a 300 mil quilômetros por segundo, tá? Então, essa nossa luz mesmo, né, que nós temos em casa, enfim. Mas, para você ter ideia, eu sempre faço uma comparação até em sala de aula, né? Por que o senhor colocou a velocidade da luz, professor? Imagine só, para você ter ideia do o que é representada essa velocidade, como ela é representada, né? Imagine que você, mesmo que não tenha ido ao Rio de Janeiro, e por exemplo você vá ali olhar o Cristo Redentor. Se você pensar, poxa vida, vou agora pensar no Cristo Redentor, fecha os olhos e pensa, estou no Cristo Redentor. Pronto, pensou? Pronto. A luz já tem passado por lá. Então, é uma forma, né, de mentalizar o quanto essa velocidade ela é enorme, tá bom? Então, como é que a gente pode fazer aqui a representação de um número dessa grandeza? Ora, pessoal, a gente vai ter que andar com a vírgula. Professor, mas não estou vendo nenhuma vírgula aqui. Gente, a vírgula ela se encontra no final do número. Ela não aparece, mas existe, tá? Então, se eu colocar a vírgula aqui, ó, esse número aqui é 300 mil quilômetros por segundo, ok? Tranquilo? Mas a gente tem que fazer com que essa vírgula ela ande, né? Ela ande. Então, se eu colocar a vírgula agora aqui, né, vai ficar o número 30 mil. 30 mil ainda não está entre 1 e 9. Se eu colocar agora a vírgula aqui, olha, observe que eu estou fazendo com que o papel aqui ande, né, para vedar aqui os outros zeros. Então, se a vírgula ficar aqui, eu tenho o número 3.000. 3.000 não está entre 1 e 9. Se eu venho caminhando com a vírgula e coloco aqui, opa, ficou 300. 300 não está entre 1 e 9. Eu vou andar ainda mais uma casa aqui com a vírgula. Se eu colocar a vírgula aqui, fica 30. 30 é um número maior do que 1. Mas é menor do que 9? Não, não está nesse intervalo. Mas se eu colocar a vírgula aqui, ó, entre o 3 e o 0, ficou 3, ó. 3 é um número que está entre 1 e o 9? Opa, professor. Então, observa. A vírgula, né? Ela saiu daqui, ela andou 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou ter o número aqui representado em notação científica 3, pode ser outro zero aqui, né? Não tem problema nenhum, vezes, tá? Olha lá, beleza? Vezes um número na base 10, como andou uma casa, 2, 3, 4, 5, vai ficar assim, em notação científica. Professor, eu ainda não entendi, tá? Vamos colocar outro exemplo aqui, né? Vamos colocar outro. Em vez de ser quilômetros por segundo, fosse metros por segundo. Então ficaria assim, se fosse para transformar.
Outro exemplo, né? Tá? Aqui é 1, né? Aqui, outro, agora a velocidade da luz, agora aqui, tá? Vou ter outros números aqui daqui a pouco, pessoal. Estou colocando aqui agora para metros, então vou acrescentar mais 3 zeros aqui. Então vai ficar assim, ó. Opa, unidade dezena centena, 1.000 milhões, 300 milhões de metros por segundo. Opa, aí agora é diferente, né? A vírgula, onde é que está a vírgula, professor? A vírgula está aqui, ela não aparece, mas existe, tá? Então, se nós formos aqui andarmos com a vírgula e você for acompanhando, né, a trajetória, para que ela fique entre o número compreendido entre o 3 e o 9, a vírgula vai ter que parar aqui, ó, tá bom? Ao parar aqui, ó, então ela andou uma casa, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Opa, a vírgula andou 8 casas. Então, eu teria o nome 3 vezes, né? 3,0, né? Beleza? Vezes 10, como foram 8 casas, elevado a 8, né? Metros por segundo. Beleza? Bem, professor, só tem esses números que a gente pode representar? Não, né, gente? Tem um monte de números, né? Por exemplo, se eu colocasse agora aqui um número, outro número aqui. Outro exemplo, né? Vou colocar aqui, exemplos. Outros exemplos. Tá? Vou colocar aqui... Colocar aqui 125, por exemplo, 125 mil, na descenda, 125 milhões. Como ficaria em notação científica? Ora, cadê a vírgula, professor? A vírgula está aqui, ela não aparece, mas existe, né? Aí você vem andando com as vírgulas. Ora, onde ela vai ter que ficar? Vai ter que ficar aqui, professor? Não, porque vai ficar 125. 125, galera, não está entre 1 e 9, como a regra permite. Se eu colocar aqui, professor, fica 12, 12,5, 12, não está entre 1 e 9. Se eu colocar aqui a vírgula, professor, 1, opa! Então, aqui, se eu colocar a vírgula agora aqui, né, vai ficar 1,25, né, 1,25, beleza? Vezes 10. Quantas casas nós andamos aqui, ó? Daqui, ó, para cá. Quantas casas nós andamos, né? Aqui foram 8, ó. Aqui andamos 8. Aqui andamos 5, ó. Beleza? E aqui, quantas casas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 também, ó. Ok? 1,25 vezes 10 é a oitava. Ora, só existem esses números aqui? Não, né, gente? Por exemplo, se eu quiser representar o número 0,0012, exemplo. Como é que fica a notação científica esse número? Ora, você agora de novo, né? A vírgula agora, olha só, gente. Ela está na esquerda, vai vir para a direita. Já vou mudar agora a configuração desse outro número, hein? Tá bom? Então, ó, a vírgula aqui, ó, vai andar agora para este canto, ó. Ok. Andando da esquerda para a direita, o que vai acontecer? Eu vou ter o número 1,2, beleza? Olha lá. Vou ter esse número aqui, 1,2, tá? Vezes 10. Quantas casas andou? Quantas casas andou? Vamos ver quantas casas. A vírgula estava aqui, né? Andou uma casa, 2, 3. Andou 3 casas, tá? Então, tem um detalhe, hein, gente? Como esse número aqui é um número decimal bem menor do que 1, né? Nesse caso, esse daqui é menor do que 1. E vírgula andou da esquerda para a direita, fica negativo. Quando o número ele é maior do que 1, que é esse caso em cima, a vírgula anda da direita para a esquerda, o expoente fica positivo, tá vendo? O expoente fica positivo. O expoente está positivo. Quando é um número menor, o expoente fica negativo. Dê outro exemplo aí, professor. Vamos lá. Mais um exemplo aí para nós encerrarmos esse momento aqui, tá?
Um exemplo aqui é, se eu colocar um número 0,0009. Beleza? Então, eu venho andando com a vírgula agora, olha. Outro sentido, né? Então, eu venho agora, novamente, um exemplo parecido com esse. A vírgula vai andar 1, 2, 3. Se eu colocar aqui, não fica no intervalo lá de cima, né? Que é entre 1 e 9, ó. Então, aqui, a vírgula fica aqui, ó. Quantas casas nós andamos? 1, 2, 3, 4. Então, aqui vai ficar o valor de 9. Vou colocar aqui, ó. 9 vezes potência de 10, né? Não esquecer. Andou 4, só que da esquerda para a direita fica negativo. Ok? Bem, pessoal, eu vou deixar na plataforma, tá bom? De vocês, um exercício. E eu espero que esse vídeo tenha ajudado aí bastante, né? Na sua dinâmica de estudo, ok? João Luiz, diretamente do ambiente virtual. Qualquer coisa aí, dá o like aí pra gente, né? Um joinha que gostou da sua posição. Beleza? Tamo juntos, jovens. Um abraço.